Olá, irmãos, graça e paz. A gente está voltando aqui para continuar as nossas aulas no tema que a gente tem tratado, que é Tudo Entregarei. Espero que você tenha curtido a última aula. E nessa agora, o nosso tema é prioridade ou urgência. Essa é uma questão que a gente sempre precisa estar avaliando, pensando que aquilo que é prioridade na nossa vida e aquilo que vai batendo a nossa porta, né? Que as coisas do dia a dia que tornam-se urgentes e que às vezes a gente abandona aquilo que é prioritário. Então, a gente nessa lição, o objetivo é a gente ter consciência do nosso dever com relação à administração do nosso tempo. Então, a gente vai falar de mordomia, avaliar como que a gente tem lidado com o tempo que a gente dispõe. E eu me lembro de uma frase importante que eu aprendi no Instituto Haggai, que ele diz que quando eu digo que não tenho tempo, é porque eu não tenho propósito. Porque quando eu tenho propósito, eu acho tempo. E isso é verdade. Quando a gente tem um propósito na nossa vida, a gente acha o tempo para resolver. E como que a gente vai agir? Buscar e priorizar aquelas obras que são relativas ao reino de Deus. E o texto importante para nós é que, buscando o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, e todas as coisas na nossa vida serão acrescentadas. Então, talvez o lema importante para nós é isso, né? Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. A gente lembrando que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, a nossa vida pertence a Ele, e a gente declara isso sempre, né? Que tudo pertence a Ele, tudo entregarei, a minha vida toda é do Senhor, é dele, porque Ele me alcançou, me comprou, e a gente hoje avaliar, e a sequência de lições que vão vir agora, avaliar de como que eu vivo a minha vida integralmente na presença de Deus e se todos os meus momentos são dedicados a Ele. Então, vem algumas perguntas aí, né? Quem é o dono de todas as coisas? A gente sabe que Deus é dono de tudo que existe. Inclusive, quem é dono do tempo? Ele é o Senhor de todo o tempo, ele é dono de tudo aquilo que existe. Sendo Deus o dono do tempo, qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que ele nos dá? Né? Com a riqueza que é os minutos da nossa vida, os segundos da nossa vida, de como que a gente lida com o tempo que a gente tem todo dia. E se a gente for muito sincero, a gente percebe que quantas vezes a gente vai só empurrando com a barriga o dia, a gente se distrai muito facilmente, principalmente hoje com a tecnologia, a gente se enreda, né, nos videozinhos, vão ali vídeos curtos que vão tomando conta do nosso interesse, e quando a gente vê, passou 20 minutos, meia hora, uma hora, né? E aí a pergunta final é: o que é necessário o crente fazer para cuidar bem do tempo que Deus dá? Então, o nosso tema hoje, talvez que a gente pudesse estar resumindo numa palavra, que é mordomia. E a gente já conversou isso aqui na igreja algumas vezes, sobre esse princípio que a gente chama de princípio de governo, que é um dos princípios que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, quando ele disse que o homem deveria cuidar do jardim. Então, que ele era responsável, o homem, a mulher, o ser humano, responsável de cuidar do jardim, e que a ele foi dada essa responsabilidade de preservar, de investir no jardim também, e aquilo que Deus deu para ele, e a gente sempre, que é o jardim, e a gente sempre lembrar que a gente precisa devolver, né, para Deus, apresentar de volta. E o nosso tema hoje vai ser a mordomia, e um tanto da mordomia do tempo. E aí, na introdução da lição, ele fala disso, né, que nós somos administradores de Deus. E tudo precisa ser feito e administrado da maneira mais sábia, de acordo com a vontade de Deus e as suas prioridades. Né? Porque por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas, conforme Romanos 11:36. Então, tudo deve ser feito para glorificar o nome de Jesus.
né? E a administração infiel daquilo que ele nos dá geram resultados desastrosos, geram problemas. O texto de Mateus capítulo 25 vai lembrar a gente também da parábola dos talentos, daquele que pegou o talento e escondeu, porque Deus era o Senhor, era rígido, que colhia onde não plantava, e ele resolveu, então, guardar o talento, e aquilo trouxe problema. E quem negocia e quem faz o talento se desenvolver, esse traz bênçãos para si e para aqueles que estão à sua volta, né? Então, que tipo de mordomo é você? A gente pode ser um mordomo negligente, a gente pode ser um mordomo atento, a gente pode ser um mordomo que cuida bem da parte administrativa daquilo que Deus nos dá, e a palavra-chave que explica mordomia é a administração, essa capacidade que Deus deu para a gente tomar coisas e para cuidar delas e também usar as coisas que Deus nos deu para gerar glória ao nome dele e também desenvolvimento e crescimento. E que a gente lembrar de que a gente vai prestar contas a Deus, né? Que relatório dará a Deus, eu e você daremos a Deus quando tiver que prestar contas. Então, daquilo que Deus me deu, eu não posso enterrar, eu não posso guardar, eu preciso desenvolver, porque eu vou dar conta disso, né? Então, o primeiro tópico que ele traz na lição aí é que os meus momentos sejam só em teu louvor. Paulo, aos Efésios, capítulo 5, ele diz para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Que a gente precisa ser sábio para cuidar do nosso tempo. E a palavra remir dá a ideia de comprar, né? Dá a ideia de eu ter consciência que o tempo que Deus me deu é valioso e eu preciso, então, usá-lo de forma sábia para gerar glória de Deus. E a ideia de remir é como se eu tivesse a capacidade, a condição de comprar o tempo, né? De eu comprar aquilo que me é dado para que eu possa usá-lo da melhor maneira possível. Então, quando Paulo ensina para nós que nós não sejamos como nécios, como loucos, como insensatos, mas que sejamos sábios. E o sábio é aquele que consegue aplicar na vida prática o conjunto de verdades que ele conhece, que ele sabe, dos conteúdos que ele recebeu, do conteúdo que ele aprendeu, que ele tem em si, e o sábio é aquele que sabe, conhece o conteúdo e coloca no dia, na hora, no dia a dia, na prática, na vida. Então, o sábio é aquele que vai olhar o dia que tem, com o tempo que Deus nos deu, e a gente conseguir fazer as coisas para gerar produtividade, para gerar crescimento, aprendizagem. Você sabe que uma das palavras importantes hoje no mundo do trabalho é a produtividade. É quanto que eu produzo em determinado momento. Inclusive, tem muitas empresas hoje que pagam os funcionários, fazem o pagamento, como é que chama lá? O pagamento das pessoas, né? O salário delas é paga sobre a produtividade. Quanto que eu produzi em uma hora de trabalho. E a gente, às vezes, é muito pouco produtivo, a gente produz pouco, porque a gente está muito distraído e a gente perde atenção rapidamente e a gente não foca naquilo que tem que fazer, não cumpre as tarefas, a gente deixa para depois, deixa para mais tarde, a gente procrastina, enfim, tem uma série de situações que vêm sobre nós que fazem com que a gente, às vezes, deixe de realizar as tarefas que Deus nos deu e usa o tempo de forma equivocada. O segundo texto lá de Colossenses capítulo 4, ele vai dizer para a gente aproveitar as oportunidades, né? E aquilo que vai surgindo na nossa vida como oportunidade de falar de Cristo a alguém, a gente às vezes deixa para depois. Oportunidade no emprego que surge, no trabalho que surge, a gente não está preparado o suficiente, então a gente perde a oportunidade de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho. Esse texto de Colossenses capítulo 4, deixa eu abrir aqui. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6, Paulo vai dizer assim, né?
sejam sábios sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, Paulo está incentivando aos irmãos na igreja de Colossos para que eles possam aproveitar as oportunidades para falar de Cristo e que a palavra dele seja temperada com sal, que sirva para edificação. Então, a gente precisa ser mordomo do nosso tempo, aprender a remir esse tempo e que os meus momentos, a minha vida, sejam só para o louvor do Senhor, porque eu usar a minha palavra, o meu comportamento, os meus relacionamentos com quem eu estou para gerar a glória de Deus e fazer com que as pessoas possam ouvir do Evangelho. Então, a gente tem esse chamado, né? A remir o tempo, a cuidar do nosso tempo. Então, o que a gente pode aplicar, né? Você tem sido sensível as oportunidades que Deus lhe dá para falar de Jesus a quem não o conhece? Certas oportunidades podem ser únicas, e a gente precisa se lembrar de que nós somos atalaias, nós somos aqueles colocados por Deus no mundo para anunciar as boas novas do Evangelho àqueles que precisam de salvação. E a gente precisa observar as oportunidades e mais. Acredito que a gente pode pedir a Deus sabedoria para que a gente possa criar oportunidade para testemunhar. É a hora que você chama alguém para tomar um café, a hora que você entrega uma literatura, que você coloca uma música para alguém, que você envia uma oração. É sempre uma oportunidade da gente poder levar e testemunhar de Jesus àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, a gente precisa remir o nosso tempo, prestar atenção de como a gente tem usado, não ser nécio, insensato, e a gente precisa cuidar das oportunidades que Deus nos deu para que a gente possa gerar desenvolvimento, crescimento e levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Um segundo ponto que nessa lição tem é que meus dias sejam só em teu louvor. E ele vai tratar sobre a incerteza, da incerteza da vida, né? A nossa vida é como uma neblina que passa, como uma erva que logo acaba, e a gente sabe disso. Quem vai ficando mais velhinho um pouquinho, vai ficando mais experiente um pouquinho, logo você vai percebendo que a vida passa muito rápido, né? Uma hora você é criança, adolescente, uma hora você já é adulto, pai de filhos, enfim, as responsabilidades vêm. E a gente, o Tiago vai dizer nisso, né, que antes de eu falar que eu vou fazer isto ou aquilo outro, vou negociar assim, ali, ele diz, se o Senhor quiser, né, se o Senhor desejar que isso aconteça, porque a gente não tem segurança das coisas que acontecerão amanhã, não é? A nossa vida é como um sopro, passa. E a certeza que a gente tem é de que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, que Ele tem nos guardado e de que Ele vai voltar para nos buscar. E que nós precisamos viver a nossa vida orientando, conduzindo para esse encontro com Cristo, para esse conhecimento de Cristo, para viver com Ele, para nos encontrarmos com Ele. Então a gente precisa lembrar que a nossa vida passa muito rápido, que a gente é um nada diante desse universo enorme e que a gente depende de Deus, né? Então não só um clichê falar, mas deve ser verdade na minha e na tua vida, a gente dizer, se Deus quiser, eu farei isto, aquilo outro. Não é que nós não tenhamos planos, mas é que todos os nossos planos precisam ser submetidos ao Senhor, à vontade dele. E, se o Senhor quiser, faremos isto, aquilo outro. E a gente viver na convicção, da certeza de Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para nos buscar. E essa é a esperança que enche o nosso coração. E eu gostaria de fazer você lembrar disso, né? Que Jesus há de voltar para me buscar, para te buscar. E as notícias dos últimos tempos mostram que esse dia se abrevia e que isso enche o meu e o teu coração de esperança, né? De que Cristo vai voltar para nos buscar e levar para estarmos com Ele eternamente. Então, você é bem-aventurado? Você está pronto para encontrar-se com Jesus, com o Mestre? Tudo nos leva a crer que cada dia mais que a sua volta está muito próxima. E que a gente pense nisso, nós somos bem-aventurados, né? A palavra de Jesus vai dizer isso, né? Bem-aventurado, e bem-aventurança
não é só feliz, bem-aventurança é felizardo. É que eu sou alguém que tenho uma oportunidade boa na minha vida. Então, que eu sou felizardo de conhecer a Cristo, de andar com Ele, de viver com Ele, né? E que a minha vida precisa ser dedicada completamente ao Mestre, né? Uma terceira tópico é sobre isso. É prioridade ou urgência, né? Prioridade é aquilo que é mais importante, é aquilo que ocupa o primeiro lugar. A urgência é aquilo que urge, aquilo que é iminente. E se você for sincero, a gente muitas vezes vive com as urgências batendo a nossa porta o tempo todo. E a gente dá muito mais atenção às coisas urgentes da vida daquilo que é prioritário. Pense no trabalho. Às vezes você fica só apagando incêndio todo dia no trabalho, resolvendo um montão de coisa que não é o prioritário do seu trabalho, aquilo que é mais importante. Então, essa é uma lição que a gente precisa ter para a gente, né? De conseguir equilibrar a nossa vida e entender que a gente precisa lidar ou caminhar naquilo que é prioritário para nós. Então, qual é a prioridade máxima da sua vida? O que é urgente para você? Então, a gente coloca sempre como prioridade, né, nosso relacionamento com Deus. Porque no nosso relacionamento com Deus, e Deus sendo o centro desse nosso relacionamento, a gente vai conseguir priorizar a família, a gente vai conseguir priorizar ministério, trabalho, igreja, lazer, todas as coisas que estão à nossa volta, porque a gente vive sempre nessa tensão, né, entre o que é prioritário e as coisas que batem à nossa porta no dia a dia, na urgência. E a gente precisa se lembrar de que Jesus diz isso, né, que a gente deve buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso não significa que você vai ficar o dia inteiro na igreja orando, né, que você vai... Não, o que significa é que nós colocaremos o Senhor como prioridade na nossa vida e os princípios dele vão dirigir o meu dia a dia. E quando os princípios dirigem meu dia a dia, ele vai me ajudar a fazer escolhas conscientes e que serão prioridades, que mostrarão as prioridades daquilo que ele tem para mim. E a gente vai conseguir colocar aquilo que é urgente no seu devido lugar. E eu acredito, inclusive, que na medida que a gente vai priorizando e colocando as coisas nos seus devidos lugares, as coisas urgentes começam a bater menos a nossa porta. Porque a gente vai conseguindo organizar, né, as suas demandas de entrega no trabalho, eu preciso entregar isso, entregar aquilo, fazer aquilo outro, e quando você começa a colocar essas coisas nos seus devidos lugares e remindo o tempo, organizando a vida, sendo bom mordomo, aquilo que é urgente, ela não fica batendo a minha porta o tempo todo, me gerando desgaste, pressa e angústia, porque eu preciso realizar tais e tais coisas com urgência, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E ele conclui a lição dizendo isso, né, que os momentos da nossa vida, os dias que Deus nos dá aqui na Terra, sejam todos eles oferecidos para o louvor do Senhor. E que concluímos que com a letra da quarta estrofe lá do coro do hino, né, não tardará, que Cristo há de voltar, o cântico diz isso, né, Cristo não tardará, não tarda em vir, quem pronto está para aquele por vir, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. E a gente precisa viver a nossa vida comum, resolvendo as nossas coisas, entendendo que somos bons mordomos, ou que somos mordomos do Senhor, daquilo que Ele me deu, do meu tempo, dos meus talentos, dos meus horários de dia a dia, dos meus papéis, né? Como que eu sou mordomo enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional, né? De como que eu vivo isso, mas tudo aquilo que eu fizer, aponte sempre para o Senhor, para Ele, para gerar glória ao nome dEle e, sobretudo, que a gente não perca a consciência de Jesus, da volta de Jesus, que Ele vai voltar para nos buscar, para nos resgatar. Deus abençoe você, espero que a gente consiga ser bom mordomo e que o nosso tempo, a nossa vida, em tudo que fizermos, seja feita sempre para a glória de Deus. Um abraço, até a próxima, fica na paz.